Então, a situação ali do Equador é uma situação bastante complexa, né? No Equador já há uma tradição aí de manifestações há bastante tempo, mas é uma situação complexa porque, embora, né, o Guilherme Lasso, que é o atual presidente, um neoliberal, um banqueiro, é ele que aparece, né, como estopim aí da crise política, que não poderia ser diferente, né, porque ele é neoliberal, é um banqueiro, na verdade ele se apresenta como ex-banqueiro, mas o maior banco do Equador pertence à família dele ainda, que é o Guayaquil. Então ele continua sendo banqueiro, na verdade, né? Mas eu estou falando isso porque a gente, para entender essa crise toda, é preciso lembrar do governo do Rafael Correia, que era um governo de corte progressista, né? Mas era um governo que, como todo governo social-democrata, né, com muitas limitações. O Rafael Correia chamou o seu período ali, né, o período do seu governo de revolução cidadã, mas a verdade é que os povos indígenas, por exemplo, foram bastante perseguidos durante a sua gestão, né? E como era um governo social-democrata, você tem alguns avanços ali durante um período, mas esses avanços não duram para sempre, porque a ideia de um governo social-democrata é a ideia de apaziguar o capitalismo, de diminuir os impactos do capitalismo na sociedade. E aí, para isso, você precisa fazer uma negociação com as burguesias, com as elites econômicas, etc. Isso aí é possível durante um período, né, como aconteceu aqui no Brasil e lá no Equador também. Mas chega uma determinada hora que não dá mais, né, porque a burguesia não aceita isso. Então, o governo do Rafael Correia, ele proporcionou progressos, né, em certa medida, mas era um governo social-democrata. Ou seja, um governo com prazo determinado para acabar literalmente. E por que eu estou falando do Rafael Correia? Se o Rafael Correia nem no Equador está mais, foi para a Bélgica. Rafael Correia não foi para a França, foi para a Bélgica. Né? Está morando lá. Mas por que eu estou falando dele? Porque depois que ele deixou o mandato, foi eleito o Lenin Moreno, que o Rafael Correia foi cabo eleitoral dele. O Lenin Moreno, dá para a gente comparar aí, né, mal comparando, na verdade, com um João Agripino Doria Júnior, no sentido de que o Lenin Moreno, ele deu um golpe no próprio partido, né, ele se voltou contra depois do Rafael Correia, uma confusão imensa, mudou o nome do partido, enfim. E aí depois o Rafael Correia tentou promover a candidatura de um outro candidato, né, que competiu aí com o Guilherme Lasso, mas, mas a população aí é indígena, principalmente a Confederação das Nacionalidades Indígenas, eles declararam voto nulo, voto ideológico nulo. E aí muita gente na época criticou no Equador e fora do Equador, aqui na América Latina, não, mas eles não poderiam, né, não votar no candidato do Rafael Correia, né, precisava ter votado, voto nulo não dá, o Guilherme Lasso é um neoliberal, um homem ligado ao FMI, aos Estados Unidos e tudo mais. Não dá para julgar a Confederação das Nacionalidades Indígenas, porque o governo do Rafael Correia foi um governo social-democrata. E depois teve uma bagunça generalizada no governo do Lenin Moreno. Então, veja que para poder entender essa crise, a gente tem que lembrar desse governo progressista, desse governo social-democrata do Rafael Correia. Porque se esse governo tivesse sido um governo de fato à esquerda, e se esse governo defendesse os interesses da população pobre equatoriana, o Guilherme Lasso não teria vencido a eleição. A questão é essa.